Veja no Jornal da Assembleia. Plenário aprova emenda à Constituição que modifica a divisão do Pacto Federativo. Oposição volta a cobrar do governo publicidade sobre estoque de vacinas e solução para ambulâncias paradas em depósito. Bancada governista destaca a redução de casos e de internações por Covid que podem levar à flexibilização das medidas de restrição. E veja também, plenário debate liminar que impede o senador Renan Calheiros na relatoria da CPI da Covid. Deputados apresentam votos de pesar ao radialista Alisson Moura e ao servidor do Legislativo Fernando Barros Júnior, ambos vítimas da Covid. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! A ONG O Consolador recebeu homenagem no plenário pelos 80 anos de fundação. O plenário aprovou emenda à Constituição que modifica a divisão do Pacto Federativo. A sessão desta terça-feira foi aberta com votos de pesar pelas mortes de um radialista e de um servidor do Legislativo vítimas da Covid-19. Os deputados apresentaram um voto de pesar pelos falecimentos do produtor Alisson Moura, filho do radialista França Moura, e do servidor do Legislativo Fernando Barros Júnior, ambos vítimas da Covid-19. Era funcionário nosso aqui e morreu com 10 dias apenas do resultado positivo da sua infecção. Nos deixa e quero registrar aqui com esse momento muito triste para todos nós, para mim pessoalmente, e para a deputada Ângela, que ele era assessor da deputada Ângela. A Ângela está lá em Palmeira, no enterro. Quero aproveitar também a oportunidade de externar, transmitir os meus sentimentos a toda a família Moura. E, evidentemente, são duas perdas irreparáveis para a sociedade alagoana. E aqui eu deixo meus sentimentos à França, sua esposa, os irmãos do Alisson, os filhos do Alisson, 2 filhos pequenos, a sua esposa. A gente perde um cara que tem uma energia muito boa, um bom filho. Nossos sentimentos à família do França, perdeu seu filho, conhecia o filho dele. Com a presença do deputado estadual Bruno Souza, do Novo de Santa Catarina, os deputados aprovaram em segundo turno a apresentação da Assembleia Legislativa de Alagoas de uma proposta de emenda à Constituição que modifica a repartição de competências entre União e Estados Federados, chamada de Pacto Federativo, de autoria da deputada Cibele Moura. As decisões são concentradas em Brasília, onde as grandes decisões que afetam a nossa população são tomadas longe da nossa população. E por conta disso, grupos de parlamentares estaduais estão se mobilizando para aprovar em 14 Assembleias Legislativas essa resolução. O que acontece depois dessa resolução aprovada? Essa proposta é encaminhada ao Congresso e o Congresso poderá votar. E que essa luta seja frutífera, que nós tenhamos, não só na Assembleia de Santa Catarina, não só na Assembleia de Alagoas, mas que você consiga as 14 Assembleias Legislativas. O projeto foi aprovado por ampla maioria, com exceção de uma abstenção do deputado Antônio Albuquerque. Eu declinei por não estar convencido dos benefícios que traria e ainda não está convencido da constitucionalidade do intento. Eu declinei da relatoria e hoje haverei de me abster da votação para poder fazer jus aos meus princípios, às minhas convicções. Em primeiro turno, os parlamentares sinalizaram positivamente para dar o nome de Coronel José Márcio Garcia de Alencar ao quartel do Corpo de Bombeiros de Piranhas, proposto pelo deputado Inácio Loyola. Também segue para a segunda votação o projeto de lei do deputado Silvio Camelo, que concede título de cidadão honorário de Alagoas ao comerciante sergipano José Gilton Pereira Lima. Ainda em primeira votação, os deputados aprovaram o projeto de lei que obriga cartórios, hospitais e maternidades a informar ao Ministério Público o nascimento de bebês de mães e pais menores de 14 anos.
Também foi aprovada a cobrança formal contra a concessionária de energia Equatorial para que preste explicações sobre as falhas de fornecimento de serviço na região sul do estado. Principalmente no povoado, no conjunto Joaquim Beltrão, que é vizinho à subestação nova Coruripe 2. Então, precisa-se a Equatorial justificar e resolver esse problema de falta de energia que vem atormentando os municípios do conjunto Joaquim Beltrão e de toda a Coruripe. Eu quero trazer aqui essa reivindicação também para o município de São Brás, onde o ex-prefeito Neto tem me colocado que várias vezes algumas pessoas que moram na zona rural daquele município têm tentado a ligação de energia e não conseguem de forma alguma. Então, demorando meses, mais 6, 7, 8 meses aguardando e não tem a quem apelar. Infelizmente, temos aqui, como representante da sociedade alagoana, que fazer com que a Equatorial venha a essa casa e comecemos a questionar e cobrar essas ações. Ainda na sessão, os 80 anos da ONG O Consolador foram celebrados em plenário pelo deputado Galba Novaes. Ana Fragoso faz um trabalho de alfabetização de idosos, um trabalho na área de saúde, de educação, de esporte. É assim uma estrutura física fantástica, muito organizada e que faz uma verdadeira inclusão social. Tudo isso gratuitamente, né? Hoje, nesses 80 anos, nós vamos estar lá presente, agora à tarde, deputado Marco Barbosa, representando a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas como convidado, onde vamos receber uma missão honrosa, né, pelo trabalho que também a gente desenvolve na área social. Um pouco antes do encerramento da sessão, parlamentares debateram a liminar que impede ao senador Renan Calheiros atuar como relator da CPI da Covid. Ainda na sessão, a oposição voltou a cobrar do governo solução para ambulâncias que estão paradas em um depósito. Cobrou também publicidade sobre o estoque de vacinas em Alagoas. O deputado Davi Maia voltou a cobrar ao governo do estado para que dê publicidade sobre o estoque de vacinas e o que já foi distribuído, cidade por cidade. Nós precisamos saber objetivamente o critério de como foram distribuídas as vacinas no estado de Alagoas. Senhor presidente, faz uma semana que eu me detenho a analisar o portal de Alagoas sobre o Covid e lá, senhor presidente, não existe nenhuma informação. Por exemplo, dizem que Alagoas chegou a 619 mil vacinas. Você clica nisso, não aparece nada. Nem onde está, nem como está, nem qual é o estoque do Estado. Ao mesmo tempo, o governo federal informa que enviou 728 mil vacinas para Alagoas. E onde está essa diferença? Não estou nem acusando nesse momento. Nesse momento, a gente está levantando informações. O grande problema é onde estão as informações. Qual foi a distribuição? Por que é que Murici já estava anunciando vacina há 52 anos? Por que é que Marechal Deodoro estava vacinando diabetes com 52 anos? Por que é que essa regra não é estadual? Por que faltam vacinas em cada município? Onde está o estoque da D2? Sabe, deputado Francisco Tenório, a única coisa que eu peço é informação. A única coisa que eu quero saber é a informação, é o critério. Por que escolheram Champreto e não escolheram Quebrangulo? Por que deixaram Arapiraca de fora e escolheram o Marechal? A resposta veio rápida. O presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa, deputado Léo Loureiro, antecipou que já conversou com o secretário estadual de Saúde para que envie os dados pedidos pelos deputados. Essa semana, ou o começo da próxima, nós estaremos com todos os relatórios, fatos de informações para que eu distribua. A Comissão de Saúde, senhor presidente, vai distribuir para todos os deputados o relatório que chegar da Comissão de Saúde com o começo, meio e fim, como chegou, para onde foi, qual o critério, e aí depois nós iremos discutir se precisar ter mais perguntas. Já o deputado Cabo Bebeto atualizou as informações sobre a denúncia feita por ele em relação às ambulâncias paradas num depósito. Foram retiradas de lá do antigo laboratório do Lifal. Algumas no guincho, outras, pasmem os senhores, rodando. Alguns funcionavam.
viaturas com 3 anos de uso, aparentemente veículos novos, mas que por qualquer motivo que seja, já fiz o questionamento via SIC, para que a Secretaria de Saúde possa responder. O deputado do PTC ainda criticou o uso da segunda dose da vacina como primeira dose pelo governo do estado, mas foi rebatido pelo deputado Ronaldo Medeiros. A responsabilidade, Cabo Bebeto, por não ter vacina no Brasil todo, Paraíba entrou na justiça para conseguir vacina para a segunda dose. Cabo Bebeto defendeu um governo que é contra a vacina, que boicota a vacina, um governo que está fechando, Cabo Bebeto, agências do Banco do Brasil, um governo, Cabo Bebeto, que vai acabar com os Correios, vai privatizar os Correios, um governo que agora, Cabo Bebeto, retirou 200 milhões para uma vacina brasileira da USP, retirou do orçamento o presidente da República. O líder do governo destacou que o número de casos de internados em UTI regrediu em Alagoas e que isso permite a flexibilização das medidas de restrição. Há novas medidas, diminuindo as restrições, graças a Deus, mas volto a dizer, mesmo com todo o esforço do governo do estado, mesmo com todo o esforço das prefeituras de Alagoas, mesmo com todos os esforços dos profissionais de saúde, somente os profissionais de saúde, quem estão no front, enquanto não se vacinar toda a população, uma grande parte da população, vai ficar esse efeito, vamos dizer assim, um efeito sanfona. A Alagoas ela tem se destacado a nível nacional. Hoje eu vi no Bom Dia Brasil, dizendo que é o estado de Maceió. Quero até aproveitar para parabenizar também o prefeito de Maceió, a cidade que mais vacina. A gente tem destaques e positivos. A gente passou aquela época daqueles destaques negativos. Ao fim da sessão, os parlamentares ainda debateram sobre o julgamento de liminar em primeira instância que impedia até a noite de segunda-feira que o senador Renan Calheiros fosse o relator da CPI da Covid. Para o deputado Davi Maia, a decisão impede que a comissão tenha um relator parcial. O Renan pode ser relator, pode ser presidente da comissão, pode ser vice-presidente, porém, ele continuará sendo parcial para o que trata o assunto. É simples. Eu não acho que a CPI é errada. Eu acho que a CPI é muito correta. Isso, inclusive, é um instrumento do parlamento. Independente de ser um período de crise ou de ser um período natural, normal. O parlamento deve, sim, investigar como foram utilizados os recursos. E aqui em Alagoas, o que não faltam são indícios. Mas o presidente do Legislativo criticou a decisão judicial. O deputado Marcelo Vitor vê interferência indevida no mandato eletivo, que produz uma restrição ilegal na atividade parlamentar. Não pode ter um meio parlamento e muito menos um parlamentar que seja impedido de ter função A ou B, desde que não seja pelo seu próprio regimento ou pela decisão dos seus próprios pares, entendeu, Nezinho? São os seus pares. E tem que dizer se o cidadão está apto ou não àquilo. Compreendeu? Não pode ser desta maneira, desta forma. Então foi essa a minha observação, a observação que eu quis fazer em defesa dos mandatos parlamentares, em defesa da autonomia, do exercício do mandato de senador, de deputado federal, dos vereadores e dos deputados estaduais. Por entender que só constrói um Estado justo quando cada um respeite seus limites. Bem, encerramos aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Obrigada a você que acompanha as notícias do Parlamento Alagoano aqui e nas redes sociais. Até logo mais.